Oi, tudo bem, gente? Agora eu estou em vídeo! Uhul! Vamos lá. Hoje eu queria trazer um assunto que é muito presente na vida de todo mundo, que são relacionamentos. E aqui eu vou dizer mais especificamente sobre relacionamentos amorosos. E quem mais vai se beneficiar desse vídeo são geralmente mulheres, e aqui eu não vou fazer recorte de gênero, tá? Eu vou dizer sobre relacionamentos num geral, independente se você é heterossexual, homossexual, esses aspectos aí estão presentes em todos os relacionamentos. Bom, eu sou casada e eu considero que eu tenho um relacionamento saudável, tá? Claro que nenhum relacionamento é perfeito, mas ao longo da minha vida eu fui criando algumas estratégias para escolher a pessoa que vai viver ali comigo, que está vivendo comigo por muito tempo. E eu queria compartilhar com vocês algumas dicas para você que ainda não tá num relacionamento ou quer buscar um relacionamento, ou na verdade você já tá e tá em dúvida, não tá sabendo muito bem se tá saudável ou não. Por quê? Eu diria que um relacionamento, ele vai determinar muitas coisas da sua vida. Então, muitas vezes o seu estado emocional, se você for uma pessoa muito vulnerável, geralmente você vai ter problemas ali enfim, no seu trabalho, na sua vida pessoal, por conta de um relacionamento que te esgota, né? É aquela pessoa que você chega em casa e ela drena a sua energia por completo. Ou você vai ver a pessoa no final de semana e você sai com mais dúvidas do que certezas, né, sobre o que tá certo ou não. E a primeira dica que eu dou para construção de uma relação saudável é o autoconhecimento. Por isso que, e aqui tô sendo um pouco hipócrita, tá? Por isso que realmente é importante que você se desenvolva como pessoa primeiro, né, nesses primeiros, 20 anos da vida, antes de você casar, entrar numa relação mesmo. Porque a gente muda muito, né? Desde os 18 anos até, enfim, até os 20 ali, são 2 anos, parece pouco, mas faz diferença. Você muda completamente o seu jeito de pensar, enfim. Você sai um pouco daquela bolha dos amigos, começa a frequentar outros lugares, trabalho, faculdade, enfim, muitas coisas junto que a gente acaba não percebendo. E por que que o autoconhecimento ele é tão importante e parece até clichê falar sobre esse autoconhecimento? E aqui eu já digo, não é só através de terapia, mas existem outros métodos de autoconhecimento. A escrita, por exemplo, é algo que você pode utilizar como ferramenta para tentar tirar os seus pensamentos ali daquele bolo que fica lá no cérebro e colocar no papel para você organizar, você saber nomear mais facilmente as suas emoções, então saber diferenciar uma angústia de uma frustração, de um medo, de uma ansiedade, de uma insegurança. Isso é muito importante para que a gente consiga dar nome para esse sentimento e aí sim tratar ele como tal, né? Não adianta a gente tratar uma angústia como a gente trata um medo, por exemplo. Então a gente precisa ter essa clareza melhor do que a gente está sentindo. E partindo disso, no relacionamento, você vai precisar nomear. É aí que entra aquela máxima, né, da comunicação não violenta, que é quando você fala sobre si, sobre como aquilo que o outro fez chegou para você, e não só como o que o outro fez. Porque muitas vezes a gente ataca, a gente chega e fala assim, não, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Ao invés da gente chegar falando isso, é interessante falar como você se sentiu. Não, ó, quando você fez aquilo, eu senti que você não estava me dando atenção o suficiente. Eu senti que você não levou em consideração meus pensamentos, né? Então tem toda essa dinâmica que passa pela linguagem, né? Não é só viver e vamos ver o que dá. Não, é construído à base da conversa. E é esse tipo de conversa, né? Tem casais que conversam muito, mas sobre coisas fúteis, sobre a vida dos outros, né? Um relacionamento à base de fofocas, né? Do que a gente vai falar da vida do outro. Ou falar sobre amenidades, sobre coisas superficiais. Não tem nada que vá construir a pessoa, né? Ou o casal ali como seres humanos, né? E já abrindo uma claquete aqui, tem casais que não brigam, que não discutem, por dois motivos, né? Um, porque realmente eles se dão muito bem e não precisa ter discussões, só algumas conversas pontuais.
e outros que não se aprofundam nas relações. Então, se você não se aprofunda, se você fica no superficial, ou se você é uma pessoa que cede muito, isso pode te dar uma falsa visão de um relacionamento saudável, né? Percebe? Quando você não aprofunda muito, não tem muita discussão, porque você também não quer saber. E aí, quando você vai ver, você passou anos com a pessoa e nem sabe quem ela é, porque vocês nunca entraram profundamente em alguma discussão para evitar conflitos, né? E esses conflitos às vezes são importantes. Outra coisa também. Eu diria que eu sou especialista em red flags. Por quê? Parece que depois de um tempo, né, eu comecei a sacar na hora, assim, as red flags das pessoas. Sim, quando a pessoa solta uma frase, eu tenho um comportamento que já que já demonstra algo que não tá condizente com os meus valores, eu já tenho esse tipo de ideia. Por quê? Muitas vezes a gente releva, né, no início da relação, a gente releva muita coisa. Então a pessoa fala uma coisinha ali meio torta que você não gostou muito, mas ai, deixa passar. Ou, ai, depois de um tempo eu faço essa pessoa mudar de opinião. E sempre que você entra numa relação, você precisa assumir que aquela pessoa nunca vai mudar. Né? Você não pode se apaixonar pelo devir, né? Pelo aquilo que a pessoa pode se tornar. Seria interessante que a gente conseguisse analisar a pessoa como ela é hoje. Isso que está posto hoje é o suficiente, né? É isso que eu quero. Né? O que a pessoa vai vir a ser não tá nem no nosso controle, nem no controle da pessoa também, né? Porque a gente tem, enfim, traumas, muitas questões por trás que faz com que a gente mude de ideia, de opinião. E sorte das pessoas que envelhecem compartilhando essas opiniões, né? Que seguem juntas. Por isso que o encontro, ele é muito bonito e merece ser celebrado, né? Esse encontro de almas que com o passar do tempo, com o passar das mudanças, elas ficam mais parecidas, né, na forma de lidar do mundo. Não necessariamente com opiniões muito parecidas, mas com a forma de lidar com o mundo, com a relação, de uma forma semelhante. Então, para resumir esse último ponto que eu falei, sempre analise a pessoa do jeito que ela é agora. Se ela tá fazendo isso agora, provavelmente ela vai continuar fazendo isso, tá? Então, não se iludam que a pessoa vai mudar ou, só dessa vez. Não se iludam nisso. As pessoas não mentem, principalmente homens, tá? Homens não ficam geralmente se medindo muito, sabe? Se polindo muito, igual algumas mulheres fazem, né? Eles são eles mesmos. Então, se ele tá te mostrando uma coisa, minha filha, acredite. E uma frase que eu ouvi há um tempo, não me recordo de quem falou essa frase, né? Mas que o relacionamento, ele é como se fosse duas, duas, duas plantas ali que vão ser plantadas no mesmo vaso. E todas as plantas precisam primeiro fixar, né, na raiz, ter uma boa raiz para conseguir crescer. E é como se essas raízes precisassem de espaço para se emaranharem lá dentro. Então as duas precisam de espaço. Porque se uma não tem espaço para crescer, ela não vai se desenvolver. Então por isso que a gente precisa que as duas raízes, né? E essas raízes contam com traumas familiares, com crenças limitantes, né, com expectativas também, né, que vem junto com essas raízes, né? Para que quando haja esse encontro, né, das duas crescendo igualmente, possa florescer, né, duas flores bonitas e dar frutos, né? Então tem essa sacada, né, das raízes, pra gente nunca tentar entrar no lugar do outro, sabe? Nunca tentar podar as raízes do outro. Ah, não, porque você não deveria ser assim. Ah, porque não. Isso acaba com a relação. Conflitos vão existir, né? Existem coisas que as pessoas vão fazer sem querer, por querer, que não vão ser tão legais. E por isso, entender a dinâmica dessa discussão, né? Como que você vai falar, como que você sabe que a pessoa geralmente vai reagir, e vocês criarem um jeito de ter essa conversa de uma forma mais leve, vai salvar muitos relacionamentos e vai evitar muita discussão e briga desnecessária. Você pode até usar algum jeito irônico, um jeito engraçado, enfim, pra falar aquilo, né? Ou, sei lá, fazer um fechamento de balanço, sei lá, todo mês vamos sentar e vamos conversar sobre isso.
Você, olha, eu não gostei daquele jeito que você falou lá, enfim, vamos tentar da próxima fazer isso, sabe? Criar soluções, né? Porque um relacionamento é assim, você não é um contra o outro. São os dois contra um problema, né? Que possa estar acontecendo ali. Outra coisa que já parte daquele autoconhecimento prévio que eu já disse, são os inegociáveis, né? O que que é inegociável pra você? O que que você espera de uma pessoa? Você espera casar, ter filhos, morar numa cidade só, perto da família, estabilidade, uma rotina? É isso que você espera? Ou você espera uma aventura? Você espera desapego, que essa pessoa te deixe livre pra viajar quando você quiser, que não tenha uma casa fixa, que vocês possam morar, enfim, de Airbnb. Existem casais que têm essa dinâmica, né? A gente não pode ficar só no nosso mundinho, achar que o nosso CLT, aluguel, casa própria, é assim pra todo mundo, né? Na verdade, não. Se é um Airbnb ou se é realmente vocês vão viver numa Kombi, num motorhome e vão viajar o mundo. Se você é uma pessoa que é mais conservadora, que não, não quer abertura para, enfim, para essas coisas mais progressistas, e você vai de encontro com uma pessoa que converge, né, com isso, a relação ela vira um campo de batalha, porque é um querendo ser melhor que o outro, é um querendo que a sua narrativa seja a mais correta, né? E essa imposição desgasta. Ninguém quer ser mudado de uma hora para outra, né? E essa questão de valores e princípios são chave para uma relação dar certo. Por quê? Existem casais que não querem ter filhos, tá? Existem esse tipo de casal. Mas, se você tá muito tempo com uma pessoa, né, numa relação monogâmica, enfim, heterossexual, pode ser que aconteça de você ter filho, né? Enfim, ou se é o da sua vontade, você quer ter filhos, beleza. Saibam que quando esses filhos nascerem, às vezes essa diferença de valores que existem no casal até podem passar batido. Mas quando filhos nascem, eu não sei, ainda não sou mãe, tá? Mas é o que eu vejo na prática acontecendo. Você vai precisar ensinar para a criança coisas, valores, princípios, que se não estiverem muito bem alinhados entre o casal, vai gerar conflito. Então, esses valores precisam estar muito bem alinhados, né? Para que a criança não sofra com isso, com essa dualidade, né? De pensamento. Porque se é uma pessoa super liberal casa com uma outra super conservadora, na hora da criação desse filho, vai dar treta. Um vai querer deixar uma coisa que o outro não vai. Então as coisas não acabam não fluindo naturalmente e acaba respingando na criança e também na relação. A relação, ela é um trabalho, né? Não há relação que se sustente sem trabalho. Por quê? Sem trabalho, o que eu digo, o que significa esse sem trabalho? É você fazer só aquilo que você quer a todo momento, ser só prazer, só lazer. E não. Às vezes, numa relação, exige um pouco de trabalho. Vai ter um dia que você vai estar mais cansado, mas você vai precisar fazer aquilo que você prometeu. Às vezes você já vai estar com uma bateria social mais baixa, mas aconteceu algo absurdo no trabalho do seu parceiro e ele vai querer te contar. Então, você saber muito bem o seu limite, mas também saber que muitas vezes não vai ser 50-50. Às vezes a pessoa só vai poder te entregar 20, e aí você vai ter que entregar os outros 80, sabe? Então, nunca é 50-50, porque nós não somos essa dualidade, né? Na verdade, nós somos essa dualidade, a gente não é fixo, principalmente mulheres, tem uma variação hormonal ali, a gente não é 100% legal o tempo todo, carismático o tempo todo, existem essas nuances que a gente precisa realmente saber para poder comunicar, né? Porque se a gente espera que o outro perceba, gente, ninguém tem bola de cristal, às vezes a pessoa tá distraída, você que tem que falar. Você é responsável também pelos seus sentimentos e de externar isso, né? Aí se a pessoa não respeita, aí você tem que repensar, né? A pessoa tem que respeitar esse seu lado. Gente, as brigas
os relacionamentos mais tóxicos. Isso acontece geralmente mais na, enfim, adolescência ali. Geralmente são muito dopaminérgicos, vamos dizer assim, né? Tem muitas emoções, é muita explosão de tudo, de sentimentos, hormônios. Vira um carnaval. Só que na prática, isso a longo prazo adoece. Quando a gente vive numa constante de ansiedade, de desespero, a gente não vai saber o que vai acontecer amanhã, no outro dia, a gente acaba não conseguindo focar no trabalho. A gente meio que vive em torno dessa relação, né? A gente acaba se esquecendo do resto. Sendo que, na verdade, a monotonia, né, a sorte do amor tranquilo, ela é muito menos impactante do que isso. Ela é impactante na medida certa. Ela vai te deixar feliz, mas ela te deixa livre para ter mente para trabalhar, para ter mente para os seus amigos, para ter mente para o seu hobby. Porque se você gasta todo o seu mental só na relação, você não dá espaço para o resto. E esse resto é o que te formou como pessoa e é o que faz com que a outra pessoa goste de você. Entende? Então, se você se fecha muito no seu mundinho, para de fazer aquilo que você gostava de fazer, para de sair com as suas amigas, isso acontece, você perde essência, você perde repertório, você já não vai ter nem mais o que conversar com o seu parceiro. Porque você não viveu, né? Não tem mais experiência, era aquilo, né? E as suas experiências, né? A sua história de vida, suas coisas, suas coisinhas, né? Que são só suas, foram o que fizeram essa pessoa gostar de você. Então, se você se anula, se apaga e vira uma simbiose, né? Essa questão. Sou um pouco contra em falar que são pessoas que são uma só. Não, algumas coisas se juntam, né, quando você casa. Mas, no geral, são pessoas diferentes. Tem que ser pessoas diferentes para a relação acontecer, né? Para que você possa discordar e concordar de uma forma responsável, né? E prazerosa também. E agora uma parte polêmica, tá? Eu tenho certeza que você já viu por aí alguma mulher ou algum homem com uma pessoa que você fala assim: putz, essa pessoa merecia mais, hein? E isso eu nem tô falando de forma física. É na prática mesmo, uma pessoa que tem ambição, que quer construir, que é uma pessoa interessante, legal. E por que muitas vezes isso acontece? Principalmente com mulheres, né? A baixa autoestima, né, essa falta de imposição de limites, a falta do autocuidado, e não autocuidado no sentido estético, também, mas no sentido de convivência, né, de você não colocar em xeque os seus princípios para agradar as outras pessoas. Então, olhe bem para a pessoa que você está pretendendo ficar, ou para a pessoa que você já tá, e pergunta: é isso que eu mereço? Tá no meu nível? Tá na minha altura? E seja bem honesta, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente rebaixa o nosso próprio nível para caber no nível do Jurandir, né? Então você tem que olhar para a pessoa de uma forma a admirar essa pessoa. Mas também muito cuidado com essa pergunta, porque todo mundo sempre merece mais do mais. Muito mais do mais. Só que a gente tem que entender que ali, do outro lado ali da cama, tem um outro ser humano que não é perfeito, né? E o grande pulo do gato é o que você topa. Esse defeito da pessoa que tá aí do seu lado é um defeito que você topa, a pessoa vai continuar assim o resto da vida. Você topa. Se você topar, é isso. Bora pra frente. Agora, se é um defeito que você percebe que a longo prazo vai virar uma pedra no seu sapato, minha filha, repense muito bem. Se a sua qualidade bater com o defeito da outra, se deu match a sua qualidade e o defeito da pessoa, aí sim que dá certo. Vamos supor, uma pessoa é muito atrasilda, né? O defeito da pessoa é ser atrasilda, atrasa sempre. E sua qualidade é ser paciente? Bom, deu certo. Você vai ser paciente com a pessoa que é atrasilda. Entende? Então, agora, se a sua qualidade é ser muito pontual e a pessoa é atrasada, aí vocês vão ficar brigando o resto da vida. Então, para te ajudar, faça essa listinha de negociáveis, né? Ai, o que realmente faz sentido para mim hoje, né? Quais são os meus princípios, minhas qualidades,
quais são as coisas que eu não aceito de jeito nenhum, tá? E na hora da relação, você pode ser ambiciosa. Você pode querer uma pessoa que você fala, ai, nossa, nunca vou conseguir essa pessoa. Mas coloca lá no papel exatamente a pessoa que seria ideal ali pra você. Quando você coloca ali, o universo já entende, opa, essa daqui não tá pra brincadeira, não. Bom, é isso. Esses são meus 2 centavos de contribuição para os seus relacionamentos, né, a longo prazo. E sempre no final do episódio eu trago algo que eu peguei, né? O que significa isso? Alguma coisa que aconteceu, alguma indicação de livro, filme, enfim, que apareceu na minha semana e que eu quero trazer aqui para vocês. Uma coisa que eu peguei, inclusive da terapia, é que muitas vezes a gente não consegue por muito tempo se manter em alguma atividade. Por exemplo, você começou a tocar piano. Mas aí você já meio que pegou algumas notinhas ali, já acha que sabe de tudo e cansou e quer ir para outro instrumento. Uma das coisas que você pode fazer, ao invés de ir lá para outro instrumento, é entender por que eu parei com o outro. Será que chegou numa parte muito difícil e eu não quis continuar? Pegou no meu ego? Antes de ir para a próxima escolha, né, de uma profissão, algo do tipo, tenta se perguntar: eu tô saindo porque eu tô querendo me esquivar disso? Né? Ou tô querendo sair de um tédio que eu já entrei? E como eu posso curar esse tédio? Você aprimorando mais o piano. Tem algumas músicas que você não vai saber tocar. Vai atrás dessas músicas que você não sabe, ao invés de já passar pro próximo e ficar na mediocridade em todas as atividades que você faz. Enfim, é isso. Tomara que tenha chego aí pra vocês de uma forma boa. Pega o que precisar e até a próxima.